Tu estás vendo esse vídeo e és protestante, provavelmente já pensaste nisso, né? O que os católicos fazem rezando para mortos, que pedem coisas a pessoas que não podem ouvir, se ajoelham diante de imagens. Agora está na moda de chamar católicos de gesseiros, né? Ficam adorando imagens de gesso. Isso aí é tudo idolatria. Como é que eles dizem cristãos? Até acho que são cristãos, mas eles estão meio confusos com a história de idolatria, né? Olha, para ser justo contigo, como protestante, há motivos pelos quais tu pensa assim, e eu compreendo esses motivos, tá? Não é uma... A crítica tá errada, óbvio, do contrário não seria católico, mas eu não nego que existem textos bíblicos ou alguma argumentação das diferentes teologias protestantes que parecem sustentar realmente a tua posição. Existe muita confusão, existe muita ignorância prática, até mesmo às vezes entre católicos, né? Então, nós precisamos entender o ponto. O que a Igreja Católica ensina sobre os santos e sobre as imagens? São temas distintos, embora correlatos, né? Uma coisa é intercessão dos santos, outra coisa é culto a esses mesmos santos, outra coisa é o culto às imagens, quer dos santos, quer de Deus. Talvez tu, como protestante, esteja deixando de compreender algo essencial sobre a própria igreja. Quando eu falo igreja aqui, não é um conjunto de todas as denominações cristãs, sim aquela eclesiologia católica mesmo, né? Nós entendemos a igreja como uma igreja que é visível e que, portanto, se identifica com a igreja que geralmente os protestantes chamam de igreja romana, né? E talvez com isso esteja deixando de compreender também algo sobre a vida sobrenatural, sobre como é que Deus age, não só no céu, mas também aqui na terra. E mais, significa que ao tentar evitar a idolatria, tu pode estar rejeitando o que o próprio Deus quis dar à sua igreja. E tu acreditas que existe uma igreja, que essa igreja é una, santa, católica, apostólica, ainda que não identifiques esta igreja una, santa, católica, apostólica com a igreja visível católica romana, digamos assim, né? Porque como protestante acho que a igreja é invisível e que a igreja visível são expressões dessa igreja invisível. Suspende um pouco esse tema da eclesiologia, mas ele tem relação com esse problema da compreensão acerca do culto aos santos, da intercessão dos santos e do culto às imagens. Então, neste vídeo aqui, nós vamos fazer primeiro isso, tá? Primeiro, entender exatamente o que os protestantes realmente criticam. Sem caricatura, sem espantalho, sem confundir as diversas tradições protestantes como se fosse uma coisa única, tá? E depois nós vamos responder ponto por ponto com teologia séria e com base bíblica. Aqui não se trata de colocar tradições humanas contra a Bíblia, não, se trata nem mesmo de tradição apostólica versus Bíblia, não. Até porque para o católico a tradição apostólica ela não está acima da Bíblia, ela está no mesmo nível. Aqui se trata de verdade ou erro. E, bem, nós temos que falar dessas objeções para depois responder. Vai ser um vídeo relativamente longo, eu peço a tua paciência para isso. Antes de tudo, um esclarecimento essencial. Antes do esclarecimento, uma apresentação. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck, vocês estão no canal do Casal Brodbeck, onde minha esposa Aline e eu damos aulas, formações acerca de teologia, doutrina católica, vida espiritual, apologética, Sagrada Escritura, conselhos, né, para a educação dos filhos, para a vida matrimonial. E se tu gosta desse tipo de tema e não sabe por que vieste parar aqui, talvez porque goste e o YouTube está recomendando pelo seu algoritmo, desde já eu peço que tu te inscrevas no canal, que tu ative as notificações, maratone os vídeos anteriores, depois de assistir esse, e também, claro, considere se tornar membro para nos ajudar a qualquer quantia. Outra forma de nos ajudar também é comprando livros na Livraria Brodbeck e entrando na Escola da Doutrina Comunidade Família Brodbeck. Os links estão aqui na descrição. Desde já eu peço que tu metralhes no like também, tá? Para que esse vídeo tenha mais relevância. Compartilha com os teus amigos e comenta aqui, tá? Mas comenta depois de assistir o vídeo, tá? Para que não seja um comentário que tenha algo que eu já tenha respondido. Tá? Então assiste todo o vídeo, depois comenta e releva qualquer outro tipo de barulho. Aqui eu tô gravando de tarde e tá uma confusão nessa rua, mesmo com o microfone, às vezes a gente não sabe, com edição, a gente não sabe o que vai sair aqui, tá bem? Bem, como eu disse, eu ia fazer um esclarecimento essencial. Protestante
não nega a existência dos santos. Ah, o protestante não crê em santos. Não, só um pouquinho. Então todo mundo vai para o inferno? Não, o protestante crê em santidade. O protestante crê que Deus é santo. O protestante crê que a graça trabalha no homem para que o homem se torne santo. Aliás, uma das distinções, justamente na teologia da graça, do protestantismo para o catolicismo, é que o protestante separa a salvação de santificação. Diz que a santificação é um outro processo. Nós católicos identificamos justificação, né, salvação, com santificação. Mas os protestantes creem na santificação, creem que a graça vai santificar, que as pessoas têm que ser santas, eles creem que as pessoas têm que se esforçar, né, com a graça, né, evidentemente, para serem santos, para obedecerem a Deus, para cumprir os mandamentos, tá? E que aqueles que estão no céu, salvos por Cristo, vivendo na glória, são santos, certo? Ou seja, o protestante crê naquilo que nós chamamos de santos. O protestante não nega a santidade. O que ele nega não é a santidade e não é o processo de santificação. Aliás, nós vamos ver tantas confissões de fé batistas, anglicanas, metodistas, luteranas, reformadas, todas elas vão falar em santidade, todas elas vão falar em santificação. As pregações dos pastores vão falar em ser santo, em santificação. Tá? Então o que o protestante nega não é a santidade, mas o culto dos santos, a invocação dos santos e qualquer forma de mediação secundária, né, de intercessão da parte dos santos. E de prestar culto a essas imagens, certo? Inclusive, várias denominações usam o termo santos, especialmente no sentido bíblico de fiéis. Né? E algumas traduções históricas, inclusive, mantêm títulos honoríficos. Até bom tempo atrás, até mesmo algumas versões da Bíblia Almeida, conhecidíssima no meio protestante, traziam os evangelhos não simplesmente com o nome Evangelho segundo Mateus, mas Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, segundo São Lucas, Epístola de São Paulo aos Romanos. Né? E até hoje muitos pastores mais antigos, mais tradicionais, citam assim, porque São Paulo, porque São Lucas, né? O Evangelho. Seja não somente ao citar essas porções do Novo Testamento, mas também ao nomear igrejas, o que é bem comum no anglicanismo, é bem comum no luteranismo. Né, uma das igrejas mais bonitas da tradição luterana em Pelotas, cidade próxima aqui, é uma comunidade luterana chamada São João. Né? Então, seja não somente nisso, ou também até ter alguns deles nos calendários litúrgicos. Os anglicanos têm calendário litúrgico. Luterano tem calendário litúrgico. Alguns reformados têm calendário litúrgico, embora não tenham santos neles, mas luteranos têm. Não vão prestar culto aos santos, mas naquele dia, por exemplo, de São Marcos, de São Paulo, de São João Batista, eles vão lembrar desses santos como exemplos, né? Não vão prestar culto. Ou não vão dizer que vão prestar culto. Na verdade, lembrar com honra não deixa de ser uma forma de culto também. Tá? Então, portanto, o debate não é sobre existem santos ou não. O debate não é esse. Mas o que se pode fazer em relação aos santos. E mais ainda, como eu disse, isso tem que ficar bem claro e por isso eu vou voltar a isso várias vezes. Uma coisa é o culto aos santos, outra coisa é o culto às imagens, sejam imagens dos próprios santos, sejam imagens de Cristo, ou do Espírito Santo, ou da Trindade. Né? E sobre a expressão culto aos santos, nós vamos falar também da intercessão dos santos e dos nossos pedidos a eles por intercessão. Então, uma coisa é o culto aos santos, outra coisa é o culto às imagens, quer dos santos, quer de Deus. Outra coisa é a intercessão dos santos e outra coisa ainda é nós pedirmos a intercessão dos santos. Certo? Então nós vamos ter isso em mente nessa nossa aula. Agora sim, então, quase 10 minutos, nós vamos às principais objeções separadas de forma clara. Tá? Vamos falar dos principais argumentos protestantes contra o culto aos santos, contra a sua intercessão e contra o nosso pedido de intercessão a eles. Lembremos, o protestante geral não nega a existência de santos, nem a santidade das almas do céu. Ele admite que há justos glorificados, né, junto a Deus. Ele fala, inclusive, uma das doutrinas clássicas, da chamada tulip dos calvinistas, é a perseverança dos santos. Né? O que o protestante rejeita é uma forma de relação cultual com eles, honrando-os, né, como algo que poderia ser idolatria, tirar o lugar de Deus, e também a invocação, pedido de intercessão e a intercessão deles junto a nós. Quais são esses argumentos deles, então, contra o culto, o pedido de intercessão e a própria intercessão? Eu nomeei alguns deles aqui. Tá? Há um só mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2,5.
Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, portanto, qualquer pedido de intercessão aos santos introduziria mediadores paralelos ou concorrentes, violando a exclusividade da mediação de Cristo. Segundo o argumento dos protestantes, não há base bíblica para invocar os santos. A Escritura não apresentaria nenhum exemplo claro de fiéis dirigindo orações a pessoas falecidas. Logo, a invocação aos santos seria uma prática posterior, sem fundamento bíblico, em uma época em que o paganismo teria invadido a igreja e, portanto, as pessoas, os cristãos, estariam misturando uma prática, a sua fé bíblica cristã pura, com o paganismo que entrou depois da legalização com Constantino, enfim. É aquele argumento que eles usam. Terceiro ponto, os santos não podem ouvir os vivos. Que os santos não são oniscientes só Deus. Só Deus é onisciente. Então eles não poderiam ouvir simultaneamente milhares de orações. Como é que Santo Antônio vai ouvir milhares de orações? Ele não pode ouvir nenhuma, quanto mais milhares. Atribuir-lhes essa capacidade de onisciência é atribuir a ele um atributo divino. Já um quarto ponto, invocar os santos se aproxima da necromancia, é a evocação dos mortos. Isso contraria Deuteronômio 18, 10 a 12. A Bíblia proíbe qualquer tentativa de comunicação com os mortos. A invocação dos santos seria uma forma disfarçada de espiritismo, de consulta aos mortos, de feitiçaria, algo que é condenado pela Escritura. O quinto argumento, o fiel deve dirigir-se diretamente a Deus. A oração deve ser feita a Deus por meio de Cristo. Em meu nome, Jesus dizia, recorrer aos santos indica uma mediação desnecessária, pode enfraquecer a relação pessoal do fiel com Deus. O sexto, a prática, não pertence à igreja primitiva, é uma invenção posterior. Não há evidência de invocação dos santos nos primeiros tempos do cristianismo. A prática surgiu posteriormente. Isso é elemento cultural, pagão. É mais ou menos o que a gente falou ali no número 2, né? Também, no número 7, o culto aos santos pode levar à idolatria. Mesmo que teoricamente se distingue entre adoração e veneração, na prática muitos fiéis tratariam os santos como se deuses fossem. E isso atribui poderes a eles que só pertencem a Deus. Em último lugar, o argumento a honra devida aos santos compromete a glória de Deus. Isso pode diminuir a glória exclusiva de Deus, desvia para as criaturas o que é reservado somente ao Criador. Então, feitos os argumentos protestantes listados, contra o culto aos santos, a sua intercessão, nosso pedido de intercessão a eles, nós temos agora outros argumentos. Os argumentos contra o culto às imagens. Antes contra os santos, agora contra as imagens. É bem didática essa aula, tá bem? Argumentos protestantes contra o culto das imagens, então. Primeiro, não farás imagens. É um mandamento, tá lá em Êxodo 24, 5, né? Deus proibiu imagens e a veneração delas. Qualquer uso religioso de imagens é ilícito. 2, proibição de se curvar diante delas, porque a Bíblia teria condenado a prostração diante de imagens. Coisa que os católicos fazem, ficam se ajoelhando, se prostrando diante de imagens. Não pode. Terceiro, ídolos são obras humanas. São feitos por mãos humanas, não podem representar a Deus de modo legítimo. Quarto, há uma confusão, se não teórica, pelo menos prática, entre veneração e adoração. Na prática, não há diferença real. Vocês católicos dizem que veneram os santos e adoram a Deus, mas na prática fazem a mesma coisa para todo mundo. Vocês beijam imagens, vocês ajoelham diante das imagens, vocês acendem velas. Isso é culto devido a Deus. O quinto argumento protestante contra as imagens, Deus é espírito, conforme João 4,24. Então não deve ser representado materialmente. O sexto, a igreja primitiva não usava imagens. Os primeiros cristãos não teriam imagens de culto. E isso viria depois, influenciado pelo paganismo. E o sétimo, o uso de imagens levaria à superstição, principalmente por conta do povo simples, que tenderia a atribuir poder às imagens em si. Vejam, o protestante ataca um espantalho, porque ele ataca um espantalho, porque, na verdade, nós não fazemos o que eles nos atacam, mas ao mesmo tempo que ele ataca um espantalho, ele não inventou esse espantalho simplesmente da cabeça dele por maldade, tá? O protestante está tentando defender coisas legítimas. A centralidade de Cristo,
Não contra a doutrina católica, porque a doutrina católica crê em tudo isso, tá? A centralidade de Cristo. O protestante quer defender a centralidade de Cristo. Ok? Nós também cremos na centralidade de Cristo. O protestante está tentando defender a pureza do culto a Deus. Isso é ótimo, porque nós também queremos defender isso. E está tentando defender a rejeição da idolatria. Parabéns, protestantes, nós também rejeitamos a idolatria. Está tentando defender a fidelidade à Escritura, coisa que nós também fazemos. Então o problema não é a intenção, porque ele tem talvez essa intenção boa, pelo menos nós temos que supor essa intenção boa por uma caridade hermenêutica, né? O problema é que ele parte de pressupostos errados sobre comunhão dos santos, mediação, natureza do culto, o que é culto e a relação entre a matéria e a graça. Dito isso, agora nós precisamos dar um passo essencial, porque aqui começa a raiz de toda a confusão. É necessário que nós notemos que as palavras culto, cultura, cultivo, né, têm a mesma raiz etimológica, elas derivam do latim colere, que significa cultivar, cuidar, habitar e, por derivação, honrar. A partir do sentido original do cuidado com a terra, né, o cultivo da terra, daí a palavra agricultura, ou, por exemplo, quem está muito ligado às práticas agrárias, aqui tem as culturas de verão, as culturas de inverno, o que significa o folclore? As culturas de verão é aquilo que se planta, se colhe no verão, aquilo que se colhe, se planta no inverno, as culturas de inverno. Então, o cultivo, o cuidado com a terra, esta cultura, daí vem agricultura, cultura agrícola, a palavra foi sendo usada, a partir desse sentido original de cuidado com a terra, foi sendo usada para indicar o cuidado com aquilo que é humano. Então eu cultivo a terra, mas também eu cultivo outras coisas. Eu posso cultivar o espírito, né? Eu cultivo os hábitos, os modos de vida de um povo, e isso surge a palavra cultura naquele sentido mais popular, a música, aquilo que a literatura, as artes, o folclore. Tanto que aí também vai surgir a distinção alta cultura e a cultura popular, né? Mas todas elas derivam do sentido original de cuidado com a terra. E também, claro, a partir da derivação para esse cultivo do espírito, dos hábitos e dos modos de vida de um povo, também o cuidado no sentido do cuidado aos deuses, né? De atenção reverente. E não somente aos deuses, também aqueles que são considerados dignos. De onde vem a palavra culto, nesse sentido, né? Não somente os deuses. As pessoas que têm alguma importância, superiores hierárquicos, pais, os generais. Né? Em todos os casos, quer na cultura da terra, na agricultura, na cultura da terra, quanto da cultura, do cultivo, né? Quanto da cultura no sentido das manifestações do povo, quanto no culto aos superiores, permanece a mesma ideia fundamental que está lá na raiz latina in colere. Um cuidado atento, um cuidado ativo. E cuidado atento e ativo dirigido a algo que se reconhece como valioso, variando apenas o objeto deste culto, dessa cultura, desse cultivo. Seja a terra, de onde eu tiro os frutos, seja a vida humana, no caso da cultura, nesse sentido das coisas geradas pela sociedade, pelo espírito humano, seja outro objeto, que é aquilo que se honra. Então, culto em sua origem não significa necessariamente adoração, mas antes uma forma de atenção, de cuidado, de respeito, de reconhecimento. Isso muda completamente o debate. Ao contrário do que se possa pensar, culto então não é uma palavra que se aplica, aliás, nem mesmo exclusivamente à religião. Além de ter surgido lá de cultura da terra e de cultura dos hábitos do espírito, também não se aplica como culto aos superiores, a uma pessoa, no terreno próprio da religião. O teólogo Jean-Arthur Chollet, no verbete culte en général, perdoe meu francês horroroso, que está no Dictionnaire de Théologie Catholique, né, de 1923, ele define assim: unanimemente os teólogos, seguindo São João Damasceno, conferir Horácio III e De Imaginibus 26, com o cardeal Franzelin, no De Verbo Incarnato, um livro de 1874, o cardeal Franzelin, definem culto como um sinal de submissão e reconhecimento à superioridade e excelência de alguém.
Então, São João Damasceno, Cardeal Franzelin e todos os outros teólogos, seguindo eles, dizem o seguinte: culto é um sinal de submissão em reconhecimento à superioridade ou excelência de alguém. Guardem essa definição. Culto é um sinal de submissão e reconhecimento à superioridade e excelência de alguém. Nós vemos então, por essa definição, que culto é o reconhecimento da superioridade de alguém mediante o sinal de submissão. Ou seja, eu reconheço, não é só reconhecimento, eu reconheço a superioridade de alguém e eu tenho um sinal desse reconhecimento. O culto é isso. O primeiro passo é o reconhecimento da superioridade e, em segundo, um sinal demonstrando o reconhecimento dessa superioridade. Guarda bem essa definição, ela resolve metade do problema. Isso pode se dar na vida civil, pode se dar no seio da família, pode se dar na seara espiritual. Tanto é culto o natural respeito de um filho pelo pai, por exemplo, a obediência honrosa e amorosa de um aluno por seu professor, a admiração que se possa ter pelos heróis da pátria, quanto, claro, num terreno religioso, a veneração aos santos, a Deus. Sábio é notar, então, nesse diapasão, a partir de tudo que já foi dito, que nem todo culto é, como eu disse antes, necessariamente religioso, dado que o termo ele vai se prestar a diferentes acepções, ele se presta a qualquer ato de submissão ao superior ou a alguém que se respeita com um sinal da submissão. Percebe? Tudo isso já é culto e ninguém chama isso de idolatria. O respeito do filho pelo pai, o respeito de um soldado pelo seu general, o respeito e obediência de um aluno pelo seu mestre, o respeito aos heróis da pátria, levar flores para os grandes generais que defenderam a nossa pátria, para o túmulo, né? Vejam, o culto não é mero respeito, eu não estou dizendo isso. Ele é um respeito com sinal. O culto, então, é o sinal externo e interno desse respeito. Claro que não vou dizer, não, culto é mero respeitar. Então por que vocês botam vela, se ajoelham? Né? Então não é só o respeito. O culto é o respeito com o sinal desse respeito. Então não basta admiração, evidentemente, não basta admiração. É preciso que ela seja simbolizada por atos externos, os quais, por sua vez, decorrem de atitudes internas. Então, a obediência do soldado ao seu comandante, né? A obediência, que são coisas concretas. Vou obedecer o que o professor mandou. Levar uma maçã para o professor no dia de aula. Então, por exemplo, o respeito que se relaciona com as autoridades civis, militares, pais, professores, superiores, heróis, santos ou com Deus, ele vai estabelecer distintos tipos de culto, né? Existe um culto, então, civil e um culto religioso. E também o modo segundo o qual nós cultuamos, ou externamos esse respeito, também vai distinguir os tipos de culto. Então vamos organizar isso, tá? O culto não é uma coisa só, ele se divide de várias formas. Nós vamos refutar cada ponto protestante, mas primeiro a gente tem que pegar isso aqui e deixar muito claro, tá? Vamos classificar as classes de culto a partir de diversas categorias. Primeiro, culto civil e culto religioso. O que é o culto civil? O culto, ou seja, a honra mediante um sinal, o respeito mediante um sinal quando é dirigido a superiores. Civis, militares, pais, professores, autoridades, em suma, a todos os que conosco possam ter relação e nos são superiores em algum nível, seja natureza pública, seja natureza privada. Culto civil é aquele que considera a excelência natural. Não significa que outro seja um santo, tenha uma excelência sobrenatural, seja um grande modelo de virtudes teologais. Não. Excelência natural. Eu vou honrar aquele general não porque ele tem um grande exemplo cristão, mas porque ele é um bom general, por exemplo. Esse culto civil pode ser pessoal, pode ser familiar, pode ser social, pode ser político. Claro que o que nos interessa aqui não é o culto civil, mas a gente tem que entender que existe um culto civil para a gente ver que a palavra se presta a várias acepções e todas derivadas da mesma matriz e todas tendo o mesmo sentido de... Quando eu falei em várias acepções é quanto ao objeto, mas tem o mesmo sentido de honra mediante um sinal que demonstra essa honra. E o culto religioso é o culto aquele no qual a excelência que nós reconhecemos nos outros para prestar esse culto não é de ordem natural, é de ordem, desculpem, espiritual.
Outro teólogo, né, na verdade, o mesmo teólogo, né, o Jonathan Chollet, no mesmo Verbete Culte em General, no Dicionário de Teologia Católica, nos fala o seguinte: desse modo, o culto religioso é um reconhecimento da divina perfeição, da eminente superioridade e excelência de Deus sobre todas as criaturas. Então, culto culto religioso, em primeiro lugar, é o reconhecimento da perfeição de Deus, na excelência, da superioridade de Deus sobre todas as criaturas. E estende-se, ademais, conforme o mesmo teólogo, ao reconhecimento das superioridades emanadas de Deus na sociedade religiosa, quer natural, sociedade humana, quer sobrenatural, a igreja, quer preternatural, os anjos. Então, o reconhecimento da superioridade emanada de Deus. Ou seja, quando eu cultuo Santo Antônio, eu venero Santo Antônio, eu não estou venerando Santo Antônio pelo que ele é apenas. Claro que ele tem as suas virtudes, mas as suas virtudes são resultados da graça. Ou seja, eu estou, antes de tudo, reconhecendo a superioridade de Deus nele. Ele é santo porque Deus comunicou sua santidade a ele. Eu reconheço em Santo Antônio, ao louvá-lo, ao honrá-lo, ao admirá-lo, o que Deus fez nele, Santo Antônio, em Santa Teresinha, em São José, em Nossa Senhora. O culto também pode ser dividido entre culto religioso, agora esquece civil, vamos para o culto religioso. Culto religioso pode ser dividido em culto religioso natural e culto religioso sobrenatural. Novamente, o Chollet nos diz: suposto que Deus não tivesse vocacionado o homem à ordem sobrenatural, ou seja, ele não tivesse dado a graça a Adão, ele não seria filho de Deus, seria só criatura de Deus. Ainda assim, ele se relacionaria com o homem mediante uma religião natural. Ou seja, mesmo na ordem natural, nós deveríamos praticar a virtude da religião e prestar ao Criador um culto baseado no conhecimento natural, racional do Senhor. E esse culto natural é aquele que todos os homens podem prestar, mesmo que não vejam a revelação. Ou seja, mesmo um pagão que não tem acesso à revelação, ele tem o dever de procurar a existência de Deus pela razão e de prestar culto àquilo que ele acha que realmente é Deus ou que é uma expressão de Deus, na ordem natural. Se Deus não nos tivesse chamado à ordem sobrenatural, este culto natural seria suficiente. Por isso que os pagãos não salvam por esse culto, porque esse culto não é suficiente na medida em que Deus nos elevou à ordem sobrenatural e nos chamou a ela. Então, embora os pagãos sejam obrigados a esse culto natural, ele não é suficiente para a sua salvação, porque Deus nos chamou a uma ordem sobrenatural. Posto que Deus nos chamou, esse culto natural não basta. É preciso que pratiquemos um culto religioso sobrenatural, fundado na revelação de Deus, na Sagrada Escritura, na tradição apostólica, fundado naquilo que Deus revelou a Abraão, Isaac, Jacó, ao povo de Israel e no restabelecimento operado por Jesus Cristo na cruz e perpetuado pela Igreja. Se da salvação ministrada por Cristo nos adveio uma nova relação com o Pai, é por ela que nós devemos manifestar o nosso respeito, nossa admiração, nossa dependência, nosso reconhecimento da superioridade de Deus, quer diretamente, quer nas suas criaturas mais eminentes que colaboraram com a graça. O culto religioso natural é aquilo que os filósofos chamavam de religião natural, né? Mas o que interessa para nós, isso vocês podem ver no curso de apologética cristã do Padre de Vivier, tem na livraria Brodbeck para vender, certo? Aí vocês vão ver, por exemplo, que Deus tirou o homem do nada, ele é o Criador, o homem deve prestar culto a ele, enfim. Agora, sabendo que nós não temos apenas uma religião natural, Deus se revelou, nós temos o dever de prestar um culto religioso sobrenatural. E este culto religioso sobrenatural, ele é dividido em dois também. E aqui chegamos a uma distinção absolutamente central. Sem ela, nada do que o protestante critica faz sentido e ela é uma das bases para a nossa argumentação posterior, respondendo cada um daqueles argumentos protestantes. É a divisão do culto religioso sobrenatural em dois: o culto religioso sobrenatural supremo e o culto religioso sobrenatural subordinado. Nós não vamos falar culto religioso subordinado, culto religioso sobrenatural supremo, culto religioso sobrenatural subordinado. Vamos falar só culto supremo e culto subordinado, porque está posto que é o culto religioso sobrenatural, certo? O culto supremo, também chamado de principal, é aquele que presta um culto àquele que está acima de todos
e, portanto, esse culto acima de todos também. Por isso que ele é supremo, por isso que ele é principal. Ele é o culto prestado a Deus. É o culto de latria, que comumente nós traduzimos por adoração. Embora, em alguns contextos, historicamente, já tenha se usado o nome adoração de uma maneira mais larga, e a igreja deixou de adotar justamente para não dar confusão, porque o que interessava era a latria e não a tradução como adoração. Então, algumas vezes a palavra adoração, em alguns textos mais antigos, estava indicando a veneração mesmo. Mas para não dar confusão, a igreja optou, os teólogos optaram por não usar o termo adoração para se referir à mera veneração e distinguiu não somente no grego, no latim, a latria e a dulia, mas também no português, nas línguas vulgares, a adoração da veneração, certo? Se o culto supremo é a latria, o culto subordinado é a dulia. É um culto. E por que ele é subordinado? Subordinado é que ele está não só abaixo, mas ele tem alguma. Ele tem uma relação, guarda uma relação de hierarquia. Então, as pessoas trabalham comigo na delegacia, do qual eu sou o chefe, né? Eu sou o delegado de polícia, eles são os agentes, eles são meus subordinados, no sentido de que o poder deles parte do meu poder dado pela lei. Né? Então, o subordinado é o culto que parte do Supremo e que é secundário a ele. Por exemplo, à Virgem, aos santos. E no âmbito civil, aí não religioso, aos pais, autoridades, heróis da pátria, pessoas a quem nós honramos. É o culto de dulia, que nós comumente traduzimos por veneração, deixando a palavra adoração mais para os termos relativos à latria, para não dar confusão. Certo? Então aqui nós já temos uma distinção. Há um culto supremo, latria, que geralmente se fala de adoração, e o culto subordinado, dulia, que é a veneração. Tanto o culto supremo, latria, quanto o culto subordinado, dulia, podem ser absoluto ou relativo. O culto, então, pode ser absoluto quando ele se presta ao próprio cultuado. Quando eu cultuo ao próprio Deus, é absoluto. Quando eu cultuo a própria Virgem Maria, os próprios santos, Santo Antônio, Santa Teresinha, Santo Edegarda, São Francisco, Santa Joana d'Arc, eu estou cultuando o próprio santo. Ele é absoluto. Relativo é aquele culto que se presta a algo que se liga aos cultuados, as imagens e relíquias de Deus, da Virgem, dos santos. Então pode ter um culto supremo absoluto, culto supremo relativo, culto subordinado absoluto, culto subordinado relativo. Vejam, o culto... Eu vou deixar um texto para vocês entenderem aqui sobre... Vou tentar deixar aqui, se eu não deixar, me cobrem que eu vou botar nos comentários. Sobre a questão da palavra adoração em português, tá? Para que não fique aqui, não fique lendo e tudo, e eu vou colocar no texto da descrição do vídeo, vai ficar melhor. O culto, segundo no Dicionário de Droit Canonique, né, também um texto francês, do canonista Jean Bart, ele assim diz: o culto absoluto dirige diretamente às pessoas. O culto relativo venera as imagens ou as relíquias em razão, porém, das pessoas com as quais se relaciona. Então, o culto dirigido a Deus, prestem atenção, o culto dirigido a Deus, supremo, latria, adoração, o culto dirigido a Deus, supremo, latria, adoração. E o culto dirigido aos santos, subordinado, dulia, veneração. Pode ser absoluto ou relativo. Supremo absoluto, supremo relativo. Subordinado absoluto, subordinado relativo. Por exemplo, existe supremo absoluto e supremo relativo, veneração absoluta e veneração relativa, conforme vocês vão ver nos seguintes exemplos. O culto prestado a Cristo em si, adoração absoluta, porque isso diz a pessoa de Cristo. O culto prestado ao Espírito Santo, o culto prestado ao Pai, tudo isso é culto absoluto. Não somente ele é supremo, porque se refere a Deus, mas ele é absoluto, porque eu estou prestando culto a Deus em si mesmo. O culto prestado à Eucaristia. Bem, o católico, ele crê que o pão e o vinho se transformam, se convertem, se transubstanciam no corpo de Cristo. Ali tem a aparência de pão, aparência de vinho, mas está o próprio Jesus. Então o culto à Eucaristia não apenas é um culto supremo, como é um culto também
absoluto. Culto supremo, absoluto. O culto prestado ao Sagrado Coração de Jesus em si mesmo, também, porque é uma união absoluta, é uma união substancial entre Cristo e seu coração. O coração é humano, unido a Cristo, unido à pessoa divina de Cristo, a natureza divina de Cristo numa única pessoa. O culto prestado a Nossa Senhora em si, o culto prestado a São José em si, a qualquer outro santo em si, ele é um culto subordinado, tá? Porque não é a Deus, então não é supremo, mas é absoluto. Por quê? Porque é o santo em si. Vejam, absoluto não é a mesma coisa que supremo e subordinado não é a mesma coisa que relativo. Existe o culto supremo, que pode ser absoluto ou relativo, existe o culto subordinado, que pode ser absoluto ou relativo. Um culto prestado à relíquia de um santo, ou à imagem de um santo, é um culto que é ao mesmo tempo subordinado e relativo, uma vez que se dirige imediatamente à imagem, mas indiretamente ao santo, que é representado naquela imagem, que guarda uma relação, porque por isso que é uma veneração relativa. Então nós vimos já exemplo de adoração absoluta a Cristo em si mesmo, a Eucaristia, de veneração absoluta ao santo e de veneração relativa à imagem do santo. Agora, existe um culto de adoração relativa, ou seja, culto supremo relativo? Porque nós vimos que tem supremo absoluto. Vimos que tem subordinado absoluto e subordinado relativo. Mas tem o supremo relativo? Sim. Há uma imagem do Espírito Santo. Há uma imagem de Cristo. Há uma imagem da cruz. Por quê? Porque não há uma união substancial entre Cristo e a imagem da cruz. Não há uma união substancial entre Cristo e uma imagem esculpida dele, ou um ícone dele como bom pastor, como Sagrado Coração de Jesus. Não, aqui tem uma relação. Então, o culto é supremo porque é dirigido a Cristo, que é Deus, mas não é absoluto porque ele não é diretamente a Deus, é indiretamente a Deus. Então, ele ao mesmo tempo que é supremo, ele não é absoluto, ele é um supremo relativo, certo? Então, a Eucaristia, por exemplo, prestamos supremo absoluto. Ao crucifixo, supremo relativo. Em outras palavras, no culto relativo se presta um culto a uma imagem, mas a honra não para na imagem, ela passa por ela. Temos também a diferença de culto interno e externo, seja o absoluto, seja o relativo, seja o supremo, seja o subordinado. Certo? O caráter interno ou externo do culto é aferido pela relação com as faculdades e atos utilizados para que ele seja prestado. O culto interno é a honra que se presta a Deus, isso aí diz São Pio X no catecismo, no seu catecismo maior, né? Culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades da alma, ou seja, com a inteligência, com a vontade, o amor que eu presto a Deus. E o culto externo é homenagem por meio de atos exteriores, de objetos sensíveis. E se isso se refere a Deus, se refere também aos santos, se refere às imagens. Então, se eu simplesmente estou contemplando uma imagem, é um culto interno. Se eu manifesto com os atos exteriores, é um culto externo, certo? Sinais sensíveis, palavras, beijos cerimoniais, genuflexões, sinal da cruz. Isso é um culto externo, que deve acompanhar do culto interno. Mas o culto interno pode não se expressar pelo externo. Mas geralmente se expressa por quê? Porque o homem é uma coisa só. Veja, o mesmo São Pio X nos diz, não basta adorar a Deus ou venerar os santos. E interiormente, só com o coração. É necessário prestar honra também exteriormente com o corpo e a alma juntos, porque ele é o Criador tanto da alma quanto do corpo. Não pode haver culto externo sem o interno, porque aquele desacompanhado deste fica privado da vida, merecimento, eficácia, como o corpo sem alma. Né? A recíproca também é verdadeira. O culto externo sem culto interno é farisaísmo, é hipocrisia. Já existe o culto também público e culto privado. Culto público é aquele que é o oficial, culto privado é aquele que é
feito em nome individual. Mas esse culto privado pode ser feito em público. Por exemplo, quando eu rezo o terço, que não é algo oficial da igreja. Mas quando eu rezo em público, com várias pessoas fazendo uma igreja, ele é em público, mas ele não é público. Ele é privado. Agora, quando o padre celebra a missa sozinho, ele faz em nome da igreja, um ato oficial da igreja. Ele não está celebrando em público, mas é um ato público. Tá? Então pode existir um culto privado, culto público em público, culto público em privado, culto privado em privado e culto privado em público. Culto público é a liturgia, é o serviço do povo, o serviço público, é a liturgia, é aquele culto que presta Cristo ao seu Pai, unido ao seu corpo místico, que é a igreja, o Cristo total, como diz Pio XII lá na Mediator Dei. E claro, diretamente a Deus e muitas vezes diretamente aos santos, indiretamente a Deus, porque se percebe as perfeições de Deus agindo nos seus santos. Dito tudo isso, vamos então refutar os argumentos protestantes, primeiro contra o culto dos santos, sua intercessão, nosso pedido de intercessão a eles, e depois contra o culto das imagens. Lembram dos argumentos que eles mandaram? Eu vou ler o argumento e aí nós vamos refutar. O primeiro argumento protestante contra o culto aos santos, sua intercessão e o nosso pedido de intercessão a eles. Há um só mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5. O erro aqui está em interpretar a unicidade da mediação de Cristo como uma exclusão de toda forma de intercessão absoluta, quando a própria Escritura diz o contrário. No mesmo contexto em que São Paulo afirma que há um só mediador, 1 Timóteo 2,5, ele ordena que se façam orações, súplicas e intercessões por todos. 1 Timóteo 2,1. São 4 versículos antes. Ou seja, a mediação única de Cristo não elimina as intercessões. Porque o mesmo São Paulo diz que ele é o único mediador, diz que a gente tem que fazer orações, súplicas e intercessões por todos. Não elimina, a mediação única de Cristo não elimina a intercessão. Ao contrário, a fundamenta, porque nós intercedemos em Cristo, em nome de Cristo, unidos a Cristo, como nosso único mediador. A Bíblia mostra continuamente inúmeras pessoas intercedendo pelos outros. Abraão, por exemplo, é o grande intercessor por Sodoma, por exemplo. Em Gênesis 18, 22 e 33. Moisés intercede pelo povo de Israel o tempo inteiro, notadamente em Êxodo 32, 11 a 14. Jó, no livro de Jó 42, 8, intercede por seus amigos. E no Novo Testamento, os fiéis intercedem uns pelos outros, como por exemplo nós vemos em Tiago 5,16. Além de inúmeras outras passagens em que se intercede por São Pedro, porque está preso, enfim. Logo, Cristo é o único mediador por natureza, e no sentido próprio de mediador, mas permite e sustenta mediações secundárias e participadas. Ou seja, por que participadas? Porque essas mediações não são independentes, são mediações em Cristo. Eu oro por ti que está vendo esse vídeo, mas não em mim mesmo, pelo meu poder e minha eficácia. Eu oro em Cristo, porque me uno a Cristo, pelo poder de Cristo. O protestante pede a oração do seu pastor, isso é uma intercessão do pastor, ele não vai negar isso, mas o pastor vai orar em Cristo, porque está em Cristo. Negar isso aí equivaleria ao absurdo de proibir até mesmo o pedido de oração entre os vivos. Os pastores não poderiam orar pelos seus fiéis. Além disso, é necessário fazer uma distinção ainda mais precisa nesse ponto. Não apenas entre a mediação suprema e as mediações subordinadas e participadas em Cristo, mas entre tipos de mediação. A mediação de Cristo é absolutamente única, não apenas porque é uma mediação suprema e as demais subordinadas e participadas, mas porque ele é o único que reconcilia a humanidade com Deus pelo seu sacrifício redentor na cruz. Em 1 Timóteo 2, 5, 6, nós em 1 Timóteo 2, 5 fala, né? Que há um só mediador. Mas não para nisso. Olha a continuação desse ensino lá no versículo 6. Não basta pegar o versículo 5 isolado, há um só mediador entre Deus e os homens. Ah, diz o 5. Pois é, no 1 já falava para a gente fazer a intercessão por todos. Mas agora a continuação do 5, que é o 6,
fala que não apenas que há um só mediador entre Deus e os homens, mas Cristo Jesus se entregou em resgate por todos. Ou seja, a mediação de Cristo não é simplesmente rezar. A mediação de Cristo é ter se entregue por nós. A mediação de Cristo é ter morrido na cruz por nós. Não dá para isolar o versículo 5º do versículo 6º, pessoal. Trata-se de uma mediação ontológica, redentora, soteriológica, salvífica, fundada na natureza divina e na natureza humana, unidas por união hipostática numa única pessoa divina, realizada de modo perfeito na cruz a partir da encarnação. Nenhuma criatura pode participar desse nível de mediação, exceto pela graça, que faz com que nós participemos da natureza divina. Graça essa conquistada por Cristo na cruz. Graça essa que é exatamente o que Cristo nos consegue mediante a sua mediação ao ter morrido na cruz por nós. Já a intercessão dos santos, como a intercessão dos fiéis na terra, pertence a outra ordem, não é uma mediação redentora, é uma mediação de súplica. Não acrescenta nada ao sacrifício de Cristo, não compete com ele, não substitui sua ação, ao contrário, depende totalmente dele. Quando alguém intercede, não está reconciliando ninguém com Deus, mas pedindo a Deus que aplique a graça já conquistada por Cristo. Em outras palavras, Cristo salva, os santos pedem que essa salvação seja aplicada. Confundir essas duas coisas é confundir cruz com oração. É como se alguém dissesse que pedir a um amigo que reze por ti é colocar no lugar de Cristo. E isso é absurdo, pessoal. Porque ninguém imagina que a oração de um fiel tem o mesmo valor redentor da cruz. Pelo contrário, essa oração tem eficácia por conta do valor redentor da cruz. A mediação subordinada tem valor por conta de ser participada da oração, da mediação suprema de Cristo na cruz. Portanto, a unicidade da mediação de Cristo, o fato de Cristo ser o único mediador entre Deus e os homens, não é ameaçado pela intercessão dos santos. Ela é justamente o fundamento que torna essa intercessão dos santos possível. Os santos não rezam como competindo a Cristo. Os santos não rezam como que dizendo que a mediação de Cristo não seja única. Os santos rezam, intercedem justamente porque participam em Cristo, justamente por conta da morte de Cristo na cruz, justamente porque Cristo é o único mediador. Sem Cristo não haveria mediação eficaz. Com Cristo, toda a intercessão se torna participação na sua obra. Assim, longe de diminuir Cristo, a intercessão dos santos manifesta a fecundidade da sua mediação única, que se difunde e opera em todo o seu corpo místico, que é a Igreja. Ponto 2, refutado agora, não há base bíblica para invocar os santos. Essa objeção exige da Escritura uma fórmula explícita, né? Quando a própria revelação também funciona por princípios, não apenas por textos explícitos. A Bíblia ensina claramente, por exemplo, que os santos vivem em Deus. Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos. Lucas 20, 38. Diz que os santos possuem consciência. Até quando, Senhor? Apocalipse 6, 9 a 10. E que eles apresentam as orações a Deus. Em Apocalipse 5, 8 nós lemos: taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em Apocalipse 8, 3 a 4 nós lemos: subiu o fumo do incenso com as orações dos santos. Não é só um texto, são vários. Além disso, em Lucas 15, 7, nós lemos que há alegria no céu pela conversão dos pecadores. Como é que eles tiveram no céu essa alegria pela conversão dos pecadores? Como é que os santos que moram no céu sabem que os pecadores se converteram para ter essa alegria? O que mostra, então, o conhecimento que ocorre na terra. Ah, mas é porque Deus revelou. Bingo, meu caro. Deus revelou justamente, e Deus revela para os santos, para que eles rezem também. Ah, mas por que se ele já pode atender? Bem, então não precisamos de oração, porque Deus também sabe o conteúdo das nossas orações. Então não precisa rezar, não precisa orar. Não, mas é que Deus quer nos atender pelas nossas orações, mesmo já sabendo. Da mesma forma, Deus quer nos atender mediante a intercessão dos seus santos, mesmo já sabendo. Por que isso? Porque Deus quer uma comunhão entre todos nós. É uma forma até mesmo pedagógica de Deus nos unir. Então a Escritura afirma, vejam, que os santos vivem, conhecem e intercedem. A invocação é uma consequência coerente desses dados, não uma invenção arbitrária do catolicismo. Mas ainda há outros elementos bíblicos que que mantêm, que sustentam, melhor dizendo, que reforçam essa lógica. O
povo de Israel no Antigo Testamento invoca a Deus em referência aos patriarcas. Existem centenas de passagens assim. Por exemplo, Êxodo 3:6, 1 Reis 18:36. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Toda hora se faz isso. Isso não é um detalhe retórico vazio. Trata-se de uma forma concreta de recorrer a Deus mediante aqueles que são seus amigos eleitos, apelando à aliança que Deus fez com eles. É uma forma de pedir intercessão. É uma mediação relacional. Ainda que não se reze, Senhor, eu rezo pela intercessão de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando eu digo, Senhor, vós sois o Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, eu estou lembrando a Deus deles. É a mesma coisa, em essência, dizer, Senhor, atendei-me pela intercessão de Abraão. É a mesma coisa que dizer, Senhor, que sois o Deus de Abraão, me atende. Me atendei. Dizer, Deus que sois o Deus de Abraão é a mesma coisa que Deus que sois o Deus de Abraão, atendei-me, é a mesma coisa que Deus, pela intercessão de Abraão, atendei-me. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Há uma mediação relacional. Ah, mas as palavras são diferentes. Mas a mediação é relacional, é a mesma. O povo não se aproxima de Deus isoladamente, mas dentro de uma história de comunhão. E se isso era algo perfeitamente reconhecível na antiga aliança, que é preparatória, é muito mais na nova. O povo de Israel está dentro de uma história de comunhão com aqueles que vieram antes, muito mais nós, que somos o novo Israel como igreja. E isso aparece de modo mais explícito quando Deus responde a essa lógica, aliás, né? Em Êxodo 32, após o pecado do povo, Deus poupa Israel, lembrando-se de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, ele não apenas ouve a oração por ser o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele responde porque ele se lembra de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, por causa de Abraão, Isaac e Jacó. É uma forma de intercessão. Isso está em Êxodo 32, 13 a 14. Ou seja, a relação com os justos tem um peso real diante de Deus. Do mesmo modo, em Jó 42:8, Deus manda que os amigos de Jó peçam que ele interceda por eles e declara que atenderá a oração de Jó. Deus poderia dizer, não precisa rezar, porque eu já estou dizendo isso, já sei disso. Então eu vou atender. Deus mesmo está dizendo, eu vou atender, mas tu tem que rezar para que eu atenda. Então, vemos claramente o princípio que eu já expus. Deus quer conceder graças por meio da intercessão do justo. Portanto, a ideia de recorrer a Deus tendo em vista os seus amigos não é estranha à Escritura, é profundamente bíblica. A diferença no Novo Testamento é que essa realidade atinge a sua plenitude. Se isso acontecia em Israel, quanto mais na igreja, que é o novo Israel. Aqueles que morreram em Cristo não estão mais apenas na memória de Deus, mas vivem plenamente nele. Se já era legítimo na antiga aliança apelar à relação de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, quanto mais na nova aliança faz sentido recorrer à intercessão daqueles que estão unidos a Cristo na glória. Não num limbo, mas na glória, tendo a visão beatífica. Então, quando um católico ou um ortodoxo, né, porque essa rejeição de intercessão dos santos, de culto aos santos, de imagens, é coisa de protestante, e de boa parte deles, nem de todos, né, mas uma boa parte deles, a grande maioria, mas era desconhecido na cristandade antiga. Os ortodoxos fazem a mesma coisa que nós, eles pedem a intercessão de Maria, de Pedro, de José, de qualquer outro santo. Quando um católico ou um ortodoxo faz isso, são separados de Roma, mas mantêm a mesma prática, não está fazendo algo estranho à Bíblia. Está vivendo de modo pleno um princípio que já estava presente nela. Deus age em comunhão com os seus. E ele quis que os seus participassem de algum modo na distribuição dessas graças. A invocação dos santos, portanto, não é um acréscimo artificial vindo do paganismo, mas um desdobramento natural, lógico, do entendimento bíblico da aliança, da intercessão e da comunhão. O terceiro argumento protestante contra o culto aos santos, a intercessão, enfim, os santos não podem ouvir os vivos. Essa objeção já foi tratada, né, mas nós vamos explicitá-la, tá? Ela parte de dois equívocos. Primeiro, considerar os santos como mortos no sentido de ausência de vida. Eles são mortos no sentido de a alma estar separada do corpo. Beleza, essa é a definição de morte natural. Mas vê, a morte tem alguns sentidos na tradição espiritual, na Sagrada Escritura. Né? Existe a morte física,
Separação da alma e do corpo. Então quem está no céu, quem está no inferno, está morto. Nesse sentido, de separação do corpo e da alma. Vai haver a ressurreição dos mortos, em que vão voltar a ver, beleza. Mas enquanto está separado do corpo e da alma, tem a morte física. Quando nós pecamos, tem uma morte espiritual. Que tem que ser perdoado aquele pecado para a gente recobrar a vida. Quando a gente está em pecado, né, aquele que não é regenerado, que não é crente, que não é cristão, ele está em morte espiritual, ainda que não morte física. Veja que tem distinções, então, a palavra morte, né? Vários significados. E existe uma morte chamada morte eterna, que é quando a gente morre em pecado, morre longe de Deus, vai para o inferno. Então, os santos que estão nos céus, óbvio que eles têm a morte física. A alma e o corpo estão separados. Mas no sentido de uma morte plena, morte espiritual, eles não têm mais, porque eles não pecam mais, eles já estão em Deus. Tiveram seus pecados perdoados em Cristo. E morte eterna muito menos, porque eles não vão para o inferno, eles estão em Deus, eles estão no céu. Então, os santos são mortos no sentido físico, mas eles não são mortos no sentido de uma ausência de vida verdadeira, que é a vida da graça. E o segundo equívoco é imaginar que eles ouviriam por capacidade natural. Ah, como é que eles vão ouvir todas as orações de todo mundo? Bem, Cristo afirma que os justos vivem em Deus, Lucas 20, 38. São João ensina que veremos a Deus face a face, 1 João 3, 2. São Paulo também fala disso, 1 Coríntios 13, 12. Vamos participar da sua verdade. Essa participação não é inerte. Na transfiguração, Moisés e Elias aparecem conscientes e dialogando sobre os acontecimentos da redenção. Lucas 9, 30 a 31. Logo, os santos não estão isolados e nem são ignorantes. Eles não são oniscientes, só Deus é onisciente. Mas unidos a Deus podem conhecer aquilo que Ele lhes comunica. Deus não faz nada sem comunicar aos seus servos. Está na Sagrada Escritura isso. Assim, Deus ouvir as orações dos fiéis não é atribuir-lhes atributos divinos, fazer com que os santos ou Maria sejam oniscientes, não. Mas reconhecemos que eles participam na luz de Deus, com a confirmação da graça em glória. A própria Escritura sugere isso, né? Que Deus pode revelar aos seus servos aquilo que diz respeito aos homens. O profeta Eliseu, ainda em vida, conhecia fatos que não estavam no seu alcance natural, como os planos do rei da Síria, em 2 Reis 6, 12. Se Deus já comunica esses acontecimentos particulares aos seus servos na terra, com muito maior razão pode fazê-los aqueles que já estão plenamente unidos a Ele na glória. Não se trata de uma capacidade própria dos santos, mas de participação na ciência divina segundo a medida que Deus quer. Outro ponto importante, a Escritura mostra que os anjos, que também são criaturas, conhecem e acompanham a vida dos homens. Esse é ponto pacífico, nenhum protestante vai negar isso. Cristo afirma em Mateus 18, 10, que os seus anjos nos céus vêm continuamente à face do meu Pai. E ainda assim estão envolvidos na realidade humana. Eles veem a face de Deus, mas estão envolvidos na realidade humana. Se as criaturas, e os anjos são criaturas, podem, por participação, estar diante de Deus e, ao mesmo tempo, conhecer e agir em relação a nós aqui na Terra, aos homens, então não há dificuldade em admitir que aqueles homens, não anjos, que estão nos céus também com os anjos, também participem dessa dinâmica, porque é a dinâmica da vida na graça transformada em glória. Os anjos também foram confirmados na sua graça, a partir da primeira prova. Alguns não perseveraram, são os demônios, outros perseveraram e foram confirmados. Isso ainda é mais confirmado nas palavras do próprio Jesus, que quando foi responder aos saduceus, dizia que em Mateus 22, 30, em Lucas 20, 36, que na ressurreição os justos serão como os anjos no céu. Claro, na ressurreição também se fala na realidade do céu, como uma antecipação da ressurreição, porque na verdade os saduceus não acreditavam nem na ressurreição e nem no céu. Evidentemente, isso não significa que os homens deixem de ser homens ou mudem de natureza para se tornar como homens, como anjos, né? Mas indica uma condição de vida semelhante, uma comparação, uma analogia. Plenamente voltada para Deus e ao mesmo tempo participando da realidade. Nós vamos fazer o que os anjos fazem nesse sentido, de estar adorando a Deus e conhecer das realidades humanas. Se os anjos, estando diante de Deus, podem conhecer e agir em relação aos homens, e se os santos participam da mesma condição celeste, porque vão ser como os anjos do céu, em Mateus 22, 30, Lucas 20, 36, então é perfeitamente coerente
afirmar que também eles, por participação na Lumen Gloriae, na luz divina, na luz da glória, podem, os homens, os santos, conhecer as súplicas dos fiéis e interceder por eles. E mais, como nós vimos, o Apocalipse representa os santos oferecendo a Deus as orações fiéis, Apocalipse 5:8, Apocalipse 8:34. Isso supõe necessariamente que eles tenham conhecimento das orações. Não se pode oferecer aquilo que não se conhece. Eles conhecem como? Por própria capacidade, por onisciência? Não. Mas porque Deus revela, porque Deus quer. E Deus quer por quê? Porque Ele quer atender mediante os santos. Assim como Ele quer atender a nossa oração pessoal mediante a nossa própria oração, não precisa dela, podia atender sem ela. Não se pode oferecer o que não se conhece. A Escritura afirma, ainda que de modo não sistemático, que os santos têm acesso às súplicas da igreja. Os santos não ouvem por poder próprio, como se fossem deuses, mas em Deus e por Deus. Negar essa possibilidade não protege a glória de Deus, ao contrário, limita a forma como Deus pode comunicar a sua própria luz às criaturas. Ora, para os protestantes, Deus não é soberano para fazer isso? Quarto ponto, invocar o santo se aproximaria da necromancia, lá em Deuteronômio 18, 10 a 12. Aqui é uma confusão de natureza. A necromancia, condenada pela Escritura, consiste na evocação dos mortos para obter conhecimento oculto, para manipular forças espirituais. A invocação dos mortos não faz nada disso, não se tenta evocar, nem consultar, nem dominar, mas simplesmente pedir intercessão. Eu não quero que o morto venha, apareça aqui, me dê um poder, não. Eu só quero pedir intercessão. Moisés e Elias aparecem e conversam com Cristo, Lucas 9:30. Não há separação absoluta entre o céu e a terra. Nós somos descritos como rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, em Hebreus 12:1. O Apocalipse apresenta os santos ativos diante de Deus, Apocalipse 5, Apocalipse 6. Portanto, a invocação dos santos não é uma prática mágica, necromântica, mas a expressão da comunhão dos fiéis em Cristo. O ponto 5, o fiel deve dirigir-se diretamente a Deus. Isso é verdadeiro, mas é incompleto. O católico dirige-se diretamente a Deus e, ao mesmo tempo, vive a comunhão da igreja. Não há oposição entre uma coisa e outra, porque a própria relação com Deus, na lógica bíblica, nunca é isolada, mas é eclesial. É a igreja. Estamos em comunhão uns com os outros. Deus quis salvar-nos não como indivíduos dispersos. A salvação é pessoal, mas Ele não quis salvar-nos como indivíduos dispersos, mas como membros de um corpo. A própria Escritura manda. Em Tiago 5,16, orai uns pelos outros. Em Romanos 15:30, rogo que luteis comigo nas orações, diz Paulo. O mesmo Paulo em 1 Timóteo 2:1, façam-se súplicas por todos. Ou seja, o pedido de oração não é um desvio da relação com Deus, meus queridos. É parte constitutiva desta relação com Deus. Se fosse errado recorrer à intercessão dos santos, seria errado recorrer à intercessão dos outros que estão aqui. Porque os que estão aqui na Terra, alguns deles nem estão em Deus e podem rezar. E aqueles que estão em Deus podem perder essa relação com Deus pelo pecado. Se nós podemos pedir para esses que não estão em Deus ou que estando em Deus podem perder essa relação com Deus, quanto mais para aqueles que não podem mais perder, que estão confirmados em glória, que aqui estão no céu. Se fosse errado, então, recorrer à intercessão dos outros, que era aqui na Terra, que é no céu, essas exortações aí de Tiago, de Romanos, de 1 Timóteo, simplesmente não existiriam. O Sagrada Escritura iria se contradizer. Além disso, há uma diferença importante. Quando um protestante diz vai direto a Deus, muitas vezes pressupõe uma relação exclusivamente individual, mas a Escritura mostra que Deus quer envolver outros nessa dinâmica. Não por uma necessidade de Deus, mas por um desígnio de amor. Deus nos quer unidos, Ele quer um corpo não fragmentado, não separado, um braço aqui, uma orelha lá, unidos no mesmo corpo. Deus nos faz, pela graça, cooperadores. Ele nos dá a dignidade de nós participarmos da obra uns dos outros. Pedir oração de outro cristão não diminui Deus, glorifica a Deus. Porque manifesta que Deus age através dos membros do seu corpo. Quando eu peço oração de alguém, é Deus que está agindo mediante aquele que está intercedendo por mim. E aqui entra o ponto decisivo. Se nós não pudéssemos fazer essas orações, e nenhum protestante vai negar que pede oração para o seu pastor, então por que ele está pedindo para o seu pastor? Ele deveria dirigir diretamente a Deus, não pedir que eu ore por ele.
Mas o ponto decisivo é que essa realidade de pedir oração para os outros, que o protestante não vai negar, ela não pode se limitar ao céu na terra. Em Hebreus 12 se mostra uma unidade dos fiéis da terra e os que já estão na glória. Nós já falamos acima, né? A nuvem de testemunhas que nos envolve. Quem são as testemunhas, meus caros? São os santos, que são testemunhos do evangelho, os mártires, notadamente, porque martírio é testemunho, vem do grego, martíria. Não há ruptura no corpo de Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, seja na terra, seja no céu. A igreja é uma só. Os que estão salvos em Cristo no céu são unidos aos que estão salvos em Cristo aqui na terra. Não há ruptura no corpo de Cristo. A morte não destrói essa comunhão com Cristo. Ao contrário, a aperfeiçoa. Se eu posso interceder pelo meu irmão aqui na terra, eu que sou imperfeito, quanto mais eu poderei interceder pelo meu irmão quando estiver no céu. Porque a graça vai me aperfeiçoar, confirmado em glória. Os santos no céu não estão menos unidos a nós, estão mais unidos a nós, porque eles vivem plenamente em Deus no qual nós queremos viver e por isso participam mais perfeitamente da caridade de Deus, que une toda a igreja. Por isso pedir a intercessão dos santos é apenas estender ao céu aquilo que nós já fazemos aqui. Assim como tu pedes a oração de um amigo, tu pedes também àqueles que já estão na presença de Deus. A diferença não é de natureza, mas de estado. É a mesma intercessão. Só que eles já veem Deus face a face. Se tu não vês Deus face a face, podes orar para o teu irmão, quanto mais eles que estão vendo a Deus face a face eternamente. Pedir a intercessão daquele que está no céu não enfraquece a relação com Deus, como pedir a intercessão de quem está na terra. Também não enfraquece a relação. Se eu achar que pedir a intercessão de Santa Teresinha vai enfraquecer minha relação com Deus, então não posso pedir oração para o meu padre, para o meu pastor. A intercessão alheia não enfraquece a minha relação com Deus. Ao contrário, manifesta a caridade e a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. É uma expressão concreta de que a salvação, embora individual, não é individualista. É pessoal, mas tem uma dimensão comunitária. É reconhecer que nós pertencemos a uma realidade maior do que nós mesmos. A oração aos santos não substitui Deus, mas se insere na vida do corpo místico. Ela não desvia o olhar de Deus, mas o amplia, porque nos faz vê-lo agindo em todos e por meio de todos. E isso está perfeitamente de acordo com a lógica da revelação. O ponto 6 dos protestantes. A prática não pertence à igreja primitiva. Bem, além de não se sustentar biblicamente, essa objeção de que a prática não pertence à igreja primitiva não se sustenta nem mesmo historicamente, porque a própria Escritura manda permanecer nas tradições. Né? Em 2 Tessalonicenses 2,15. E em 2 Timóteo 1,13 manda reter o que foi aprendido. Essa transmissão viva da fé aparece de modo muito claro nos primeiros séculos da igreja. Quando nós olhamos para os padres da igreja, e todo protestante mais sério vai reconhecer o valor da patrística, nós vemos que a intercessão dos santos e o culto a eles não são invenções tardias, mas realidades já presentes, ainda que em desenvolvimento muito cedo. Desde os primeiros séculos, há testemunhos explícitos de que os cristãos acreditavam na intercessão dos santos. Orígenes, morto em 254, por exemplo, ensina que os santos participam da vida da igreja e intercedem pelos vivos, no capítulo 11 do seu De Oratione. São Cipriano de Cartago, que morreu em 258, ou seja, 4 anos depois, na sua Epístola 56, fala da continuidade da caridade após a morte e da união entre os fiéis vivos e falecidos. Caridade é o amor, né? O amor a Deus. São Círio de Jerusalém, morto em 386, nas suas catequeses mistagógicas, notadamente na catequese mistagógica número 5, nos pontos 9 a 10, afirma claramente, morreu em 386, que na liturgia a igreja faz memória dos santos e pede sua intercessão. Isso não é uma coisa tardia, estamos falando dos primeiros séculos. Santo Efrém da Síria, morto em 373, nos seus hinos e nas suas orações, é só ler, por exemplo, os Hymni de Sanctis, o Carmina Nisibena, né? Todas as suas obras de grandes poesias, era chamado de a obra
Ele era chamado, né, Santa Efrem da Síria, de a harpa do Espírito Santo. Nos hinos e nas orações, que compõem boa parte da liturgia siríaca hoje, até mesmo da liturgia bizantina, dirige-se aos santos pedindo auxílio e intercessão. Anos 300 e pouco, pessoal. Não é Idade Média, dos primeiros 300 anos da igreja. Ao mesmo tempo, não se trata apenas de intercessão, que nós vimos aqui, né? De intercessão e de pedido de intercessão, mas também de verdadeiro culto de veneração. Santo Agostinho, que os calvinistas adoram chamar Santo Agostinho na parada para, distorcendo Santo Agostinho, colocá-lo como se fosse um pré-calvino. E Santo Agostinho morreu em 430. Tá? Ele distingue com clareza o culto devido a Deus e a honra prestada aos santos. Nativitate Dei 8, 27, no Sermão 159, no Sermão 273, nós vemos que ele fala dos mártires, que são honrados como testemunhas de Cristo. São Basílio Magno, morto em 379, um grande padre da igreja, um grande teólogo, né? A compreensão que nós temos do Espírito Santo, da Santíssima Trindade, nós devemos muito a São Basílio Magno. Então os protestantes não teriam essa compreensão sem Basílio Magno. Ele ensina na sua homilia no Salmo 115 que a honra dada aos santos se refere àqueles que os santificou. Ele está falando que se honra os santos. E que honrando os santos nós honramos a Deus. Isso é pura doutrina católica. São Gregório de Nazianzeno, né? São Gregório de Nazianzeno, que ele é da cidade de Nazianzo, que é companheiro, ali, amigo de São Basílio Magno, de São Gregório de Nissa, eles eram todos três juntos ali, né? Ele morreu em 390. Nos discursos dele, ele fala dos santos como intercessores e modelos dignos de veneração. Está na Horácio 18, na Horácio 43, sobre São Basílio, porque ele faz um elogio sobre São Basílio, né? Que morreu antes. Então ele elogia ele funebremente. Além do ensino explícito, tá? Porque nós vemos então vários primeiros padres da igreja falando sobre isso, existem as práticas da igreja primitiva que confirmam essa doutrina. Então dizer que a prática não pertence à igreja primitiva é desconhecimento. Vejamos, São Policarpo, né, que foi martirizado entre 155 e 156, 155, é discípulo de São João Batista, de São João Evangelista, tá? São João Apóstolo. São Policarpo relata que os fiéis recolhiam com veneração, né? Não São Policarpo, mas o martírio dele relata que os fiéis recolhiam com veneração os restos dele e celebravam o aniversário do martírio dele com culto. Isso está no Martírio Policarpi. Nas catacumbas romanas nós vemos inscrições antigas, epigráficas, dos séculos II ao século IV, que testemunham a fé na intercessão dos mártires, com invocações dirigidas a eles. Os túmulos desses mártires tornaram-se lugares de oração, tornaram-se lugares de peregrinação, celebravam missas nele. É por isso que nos altares nós temos, hoje, onde celebra a missa, a pedra d'ara, pedra de altar, onde tem relíquias dos santos. Porque os grandes altares nas catacumbas eram justamente os locais onde os santos morreram, onde estavam os corpos dos santos, como sinal de honra a eles, de veneração, de culto. Essa celebração da Eucaristia, né, da missa sobre os túmulos dos mártires, de onde vem essa prática da pedra d'ara com as relíquias hoje no altar, é atestada desde os primeiros séculos, é só em qualquer catacumba em Roma. Está na origem da tradição desses altares, né? Santo Ambrósio, que foi o grande mestre de Santo Agostinho, fala nisso na Epístola 22. A preservação dessas relíquias era expressão da fé na santidade do corpo glorificado pela graça. A alma está no céu, o corpo então participa de alguma forma, porque ele vai ser ressuscitado. Com o tempo, essas memórias dos mártires e recolhimento de relíquias e visita aos altares deram origem às festas litúrgicas dos santos, já presentes nos calendários locais antigos, como o Depositio Martyrum do século IV, que registra as comemorações dos mártires na Igreja de Roma, alguns dos quais nós continuamos citando no cânon romano, durante a oração eucarística na missa. Portanto, o que encontramos nos primeiros séculos não é a ausência dessa prática, como acusam alguns protestantes, mas exatamente o contrário. Nos primeiros séculos, nós encontramos crença na intercessão dos santos, invocação e pedido de auxílio, distinção clara entre adoração e veneração, culto concreto aos mártires, peregrinações, relíquias e festas litúrgicas. O que se desenvolve ao longo do tempo não é invenção dessas práticas, mas uma explicação teológica, uma explicitação
deste culto, uma organização litúrgica daquilo que já se fazia. Negar isso é ignorar não apenas a tradição da igreja, como também os próprios testemunhos históricos dos padres da igreja, testemunhos históricos das catacumbas, das inscrições, dos achados arqueológicos, os testemunhos históricos mais antigos que nós possuímos. Em síntese, a comunhão dos santos, com o culto a eles, o pedido de intercessão a eles, não é uma construção medieval, mas uma realidade vivida desde a igreja primitiva, primeiro na prática, depois numa formulação mais precisa, porque é assim que ocorre no cristianismo. Primeiro se vive e depois se sistematiza. O sétimo argumento, protestante quanto ao culto dos santos, a sua intercessão e o pedido de intercessão, é que o culto aos santos pode levar à idolatria. Bem, a possibilidade do abuso não invalida o uso legítimo. Abusum non tollit usum. A própria Escritura distingue formas de honra. Né? Honra teu pai e tua mãe. Ah, vai levar à idolatria do pai e da mãe? Não, honra teu pai e tua mãe. Está lá em Êxodo 20, 12, mesmo livro do Êxodo, que é sempre invocado pelos protestantes contra a suposta idolatria católica. Honra a quem honra. Romanos 13, 7. Os presbíteros sejam dignos de dupla honra. 1 Timóteo 5, 17. Nem toda honra é adoração, pessoal. Deus mesmo glorifica os santos. Romanos 8, 30. A Escritura exalta os justos. Basta ler o livro de Hebreus no capítulo 11. Honrar os santos não é idolatria. Pode levar? Pode, como qualquer coisa pode levar. Ter dinheiro pode me levar à ganância e idolatria de Mamon. E essa ganância é muitas vezes descrita como uma idolatria analógica no Novo Testamento. Então eu não posso ter dinheiro porque ele pode me levar à idolatria. Já que eu não posso honrar os santos porque pode me levar à idolatria. O abuso não tolhe uso. Se alguém faz algo errado, então que se puna o errado. Não o certo que pode dar razão ao errado. Honrar os santos é reconhecer a obra de Deus neles. Quando há confusão, trata-se de desvio, não de doutrina da igreja. Enfim, o oitavo argumento destes argumentos contra o culto dos santos e a intercessão nosso pedido de intercessão a eles. A honra aos santos compromete a glória de Deus. Bem, a Escritura ensina exatamente o contrário. Quem vos recebe, a mim recebe, diz Jesus aos apóstolos, Mateus 10, 40. Vós sois o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27. Honrar os membros é honrar a cabeça. Porque nós estamos todos juntos num só corpo, que é o corpo místico de Cristo. No qual nós somos membros, ele é a cabeça. A glória dos santos não é concorrente com Deus. Nós não concorremos com a glória de Deus, nós não tiramos a glória de Deus. Dar só lhe deu glória não significa que não se possa glorificar os santos. Porque quando glorificamos os santos, nós glorificamos a Deus nos santos. Então continua sendo só lhe deu glória. A glória dos santos não é concorrente com Deus, não é alternativa a Deus, não é aditiva a Deus, mas participada. Deus é glorificado diretamente e é glorificado mediante as suas obras. Os santos são precisamente isso, obras da graça divina. E mais, a própria Escritura mostra de modo abundante que homens santos, vivos e até já glorificados, recebem honra, inclusive com gestos externos, que, isoladamente considerados, alguns tomariam por adoração. Abraão, por exemplo, em Gênesis 23, 7, se prostra diante dos filhos de Reté. Ninguém dirá que ele os adorou como se fossem deuses. Ele era Abraão. José é honrado pelos seus irmãos, que em Gênesis 42, 6, se inclinam diante dele em cumprimento do desígnio divino. Davi se inclina diante de Saul, 1 Samuel 24, 9, reconhecendo a autoridade de Saul, ainda que Saul fosse moralmente indigno. Betsabé se prostra diante do rei Salomão, em 1 Reis 1,16, e o próprio rei se levanta e inclina-se diante dela e manda colocar um trono para ela, para sua mãe. Nós vemos isso em 1 Reis 2,19. Abdias se prostra diante do profeta Elias, em 1 Reis 18, 7, reconhecendo nele um homem de Deus. No Novo Testamento, o próprio Senhor conta a parábola em que o servo se prostra diante do rei suplicando perdão.
E Jesus não está condenando isso em Mateus 18, 26 como um ato idolátrico. Em Apocalipse, os 24 anciãos se prostram, nós vemos em Apocalipse 4, Apocalipse 5, mas também vemos uma corte celeste onde há distinções de honra e dignidade, sem que isso vá comprometer a glória divina e a soberania divina. Além disso, a Escritura reconhece explicitamente a honra devida aos justos. Honra quem honra. Eu já disse isso em Romanos 13, 17, né? 1 Timóteo 5, 17, os presbíteros sejam dignos de dupla honra. Todo o capítulo 11 de Hebreus é uma exaltação solene dos santos da antiga aliança. Deus mesmo promete glorificar os seus. Se os santos da antiga aliança são glorificados, quanto mais os da nova, aos que justificou, também glorificou. Ou seja, quem foi salvo, pela mesma graça vai ser confirmado na graça. Se torna glória. Está em Romanos 8, 30. Aos que justificou, também glorificou. Portanto, a própria Bíblia mostra que homens justos recebem honra. Essa honra pode incluir gestos externos, inclinar-se, prostrar-se, e isso não é idolatria. Isso permite responder diretamente àquela objeção comum dos protestantes, a ideia de que certos gestos, como ajoelhar-se, prostrar-se, inclinar-se, beijar, acender velas, seriam por si mesmos atos de adoração. Eu me ajoelhei para minha esposa para pedir-lhe em casamento. E não estou reconhecendo como Deus e fazendo um culto de latria a ela, como se ela fosse uma deusa. Isso é simplesmente falso. Na Escritura, estes gestos, ajoelhar-se, inclinar-se, beijar, prostrar-se, são polissêmicos. Podem expressar adoração a Deus, mas também respeito, submissão, súplica, amor, reconhecimento de autoridade. O que determina o significado não é o gesto isolado, mas a intenção e o objeto junto com o gesto. Ajoelhar-se não é por si só reconhecer alguém como Deus. Prostrar-se não é por si só adorar. Se assim fosse, Abraão, Davi e outros teriam cometido idolatria, o que é um absurdo. Portanto, quando o católico se ajoelha diante de um santo, diante da imagem dele, não está por esse gesto atribuindo divindade à criatura, mas expressando exteriormente uma honra que, como vimos, a própria Escritura admite. Honrar os santos não diminui a glória de Deus, ao contrário, manifesta. Todas essas objeções, partem então de confusões fundamentais. Confundem a mediação única com a participação. Confundem honra com adoração. Confundem oração com magia, com superstição, com necromancia. Confundem mortos, no sentido físico, com mortos eternos ou mortos espiritualmente. Confunde mortos fisicamente com aqueles que estão vivos em Deus. Quando essas distinções são feitas corretamente, percebe-se que a doutrina católica não é apenas coerente, mas responde de modo pleno aos dados da própria Escritura. E feito isso, nós vamos avançar. Agora para refutar não os argumentos protestantes contra o culto aos santos, sua intercessão, nosso pedido de intercessão a eles, mas agora a refutação dos argumentos protestantes contra o culto às imagens. Lembra que nós tivemos também os argumentos protestantes contra o culto das imagens. Primeiro, não farás imagens. Êxodo 24, 4 a 5. Bem, a objeção parte de uma leitura incompleta do mandamento. O texto não proíbe simplesmente fazer imagens, mas fazer imagens para adorar como Deus. Isso se prova pelo próprio fato de que Deus, no mesmo Antigo Testamento, manda em Êxodo 25, 18 a 20, ou seja, 5 capítulos depois, fazer imagens de querubins sobre a Arca da Aliança. Em 1 Reis 6, 23 a 29, querubins no templo. Em Números 21, 8 a 9, uma estátua de bronze de uma serpente erguida por Moisés. Ora, Deus não pode se contradizer, meus caros. Se ele proibisse absolutamente as imagens, não teria mandado fazê-las. Se ele proíbe imagens e ao mesmo tempo manda fazer, porque essa proibição não é absoluta, é uma proibição relativa. Deus proíbe imagens para adoração, mas não proíbe imagens que não sejam para adoração. Logo, o que é proibido pelo não farás imagens não é a imagem em si, mas a idolatria dessas imagens. Não farás imagens para idolatrar. Assim como não matar não proíbe a legítima defesa. Porque não matar quem? Não matar o inocente.
Não matar fazendo homicídio, não matar fazendo um assassinato, não quer dizer que não se queira defender com o resultado morte. Ademais, embora a gente saiba que as leis cerimoniais e civis do Antigo Testamento tenham caído e permanece a lei moral e o decálogo é a lei moral, esses mandamentos do decálogo permanecem então na Nova Aliança, mas muitas vezes adquirem nuances próprias ou um cumprimento mais pleno. Eles não são abolidos, como as leis cerimoniais e leis civis foram, mas são elevados, são iluminados, são melhorados, né, pela revelação definitiva em Cristo. Do contrário, não teria distinção entre a antiga e a nova aliança. Um exemplo claro é o do sábado, por exemplo. Né? Um exemplo claro é, por exemplo, eu acho que eu já estou dando aula há muito tempo, eu já estou começando a ruir aqui as minhas expressões, então eu peço desculpas. Tá? Vamos reformular. Um exemplo claro é o do sábado. 2 pontos. O preceito de santificar o tempo com a separação de um dia específico para Deus permanece, né? Mas ele passa a ser vivido no domingo, que é o primeiro dia da semana, mas misticamente se torna o oitavo de uma semana de 7. Se a semana de 7 é um oitavo, significa que ele está perpetuando a semana. Então, uma eterna semana. Você lembra das profecias da semana de Daniel? Então, é uma semana eterna. Eterna porque agora Deus entra na história, então ele torna o tempo eterno. O tempo participa da eternidade nesse sentido. Como é o oitavo dia, também simboliza uma nova criação, porque Deus criou tudo e descansou no 7º dia. Agora, no 8º dia, ele não descansa mais. Ele recria o mundo. Recria como? Pela ressurreição, que se deu no domingo, não no sábado. Então, o domingo não é apenas uma continuidade do sábado, mas uma plenitude. O dia em que Cristo vence a morte, em que Cristo inicia a nova ordem da graça, em que Cristo antecipa a eternidade. É o dia que já não pertence simplesmente ao ciclo da criação antiga, mas aponta para uma vida nova em Deus. O mesmo se dá com o primeiro mandamento. Ele permanece absolutamente válido. Amar a Deus sobre todas as coisas, rejeitar todas as formas de idolatria. Os protestantes vão dizer que esse é o segundo mandamento, porque na verdade eles acham que cada versículo é um mandamento próprio. Meus caros, os versículos foram inventados depois. Não é que cada versículo é um mandamento, tá bem? Então, nós não negamos a proibição da idolatria, nós simplesmente não botamos ele como segundo versículo, como segundo mandamento, porque está num versículo diferente. Ele é parte do primeiro mandamento, porque ele é uma derivação do amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e rejeitar toda forma de idolatria continua como um princípio. Mas a compreensão da relação entre Deus e as imagens se torna aprofundada, não somente no próprio Antigo Testamento, 5 capítulos depois mesmo, quanto principalmente no Novo. Então, já na Antiga Aliança não havia uma proibição absoluta de imagens, como nós já vimos. Segundo, havia um motivo pedagógico. Deus ainda não havia mostrado o seu rosto de modo pleno. Como diz o Deuteronômio, o povo não viu de forma alguma no Sinai, Deuteronômio 4, 15 e 16, e por isso corria o risco de fabricar imagens falsas para representar um Deus invisível. Na Nova Aliança, porém, ocorre algo definitivo. Deus se torna visível. O Verbo se fez carne. Em João 1,14 nós lemos isso. Cristo, em Colossenses 1,15, é a imagem do Deus invisível. Aquilo que antes era invisível, agora se manifesta historicamente, concretamente, sensivelmente, carnalmente, corporalmente. Negar isso, negar essa novidade é heresia, é docetismo. Em Cristo, Deus tem rosto, corpo, gestos, presença real no mundo. Não significa que tem que fazer imagens. Não, mas que antes não se fazia imagens, porque não se via. Fazia imagens até de querubins, mas não se fazia imagem de Deus, não se via. Agora se vê a Deus. Eu posso fazer essa imagem. Isso muda radicalmente a questão das imagens. Se Deus permaneceu invisível, então toda tentativa de representá-lo pode degenerar em idolatria. Mas Deus não se faz invisível mais. Ele se faz visível. Ele pode ser representado enquanto homem. Negar isso ainda que não querendo, é não levar até as últimas consequências da encarnação. É como se dissesse, Deus fez carne, mas não pode ser visto, não pode ser lembrado, não pode ser representado.
Não pode ser honrado. Ah, mas pode ter. Por exemplo, nas igrejas luteranas tem crucifixos. Em algumas igrejas, até mesmo batistas, tem vitrais com cenas do evangelho. Então, dá para representar. O que não pode é cultuar. Por que eu não posso cultuar? Se eu estou cultuando, na verdade, quando eu cultuo aquela imagem, eu estou cultuando aquilo que aquela imagem representa. Lembra da primeira parte da aula? Culto relativo? Tem que voltar. Por isso que eu disse que era importante aquela parte teológica ali. Do contrário, você não ia entender muito bem essa refutação aí. Na Nova Aliança, não apenas desaparece a falsa ideia de uma proibição absoluta de imagens, mas surge um fundamento positivo para o seu uso, a própria encarnação. As imagens cristãs não pretendem capturar a divindade em si mesma, mas representar aquele que se fez visível por nós. O mandamento proíbe a idolatria, em síntese, mas não a arte ou a representação. Deus já mandava fazer imagens na Antiga Aliança. Na Nova Aliança, Deus se torna visível em Cristo. O uso das imagens, portanto, não só é permitido, como é coerente com a fé cristã. E assim, se compreende corretamente o primeiro mandamento. Não como rejeição da materna, mas como uma ordenação do culto. Deus acima de tudo e tudo referido a Ele. Então, posso cultuar as imagens, posso fazer as imagens e posso cultuar as imagens, desde que esse culto seja um culto que esteja inserido no reconhecimento de Deus como soberano. Segunda argumentação, proibição de se curvar diante delas. Novamente, a Escritura mostra que o gesto de prostrar não é por si adoração. Nós já lemos ali. Abraão se prostra diante dos filhos de Rete em Gênesis 23:7, Davi diante de Saul, 1 Samuel 24:9, Betsabé diante de Salomão em 1 Reis 1:16. Portanto, prostrar-se pode ser respeito, submissão, honra. O que torna o gesto idolátrico não é o gesto externo, a intenção, sim, de adorar como Deus. No culto legítimo de Israel, havia gestos externos de realidades sagradas. Josué se prostra diante da arca, Josué 7:6, o povo se inclina diante do templo do Senhor, segundo Crônicas 7:3. Mas vemos antes, Abraão, Davi e Betsabé não estão se prostrando diante de Deus. Então, prostrar-se pode ser um ato a Deus, pode ser um ato ao homem. O problema não é o gesto, e sim o objeto, se nós vemos como divino ou não. Terceiro, ídolos são obras humanas. Sim, a própria Escritura critica ídolos feitos para serem deuses. Salmo 115, 4-8, Isaías 44, 9-20. Mas isso não se aplica a toda a imagem. Por quê? Em primeiro lugar, os querubins também eram obras humanas, lá em Êxodo 25. A serpente de bronze, em Números 21:9, também era obra humana. E, no entanto, eram legítimos, porque eram ordenados por Deus. E ordenados a Deus. O problema não é ser feito por mãos humanas, mas ser tratado como divindade. Então, dois erros aqui. Nem tudo que é obra humana é ruim e nem toda imagem é ídolo. Nem toda obra humana é ruim e nem toda imagem é ídolo. A serpente de bronze foi destruída quando passou a ser idolatrada, em 2 Reis 18:4. Antes disso, era instrumento legítimo de Deus. Argumento 4. Confusão entre veneração e adoração. A Escritura distingue claramente os graus de honra, meus caros. Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20:12. Honra quem honra, Romanos. Dupla honra aos presbíteros, de 1 Timóteo. Nós já falamos disso. Nem toda honra é adoração, nós já tratamos disso acima. Há gestos externos semelhantes aplicados a realidades distintas. Nós já vimos isso. Logo, beijar, ajoelhar-se, acender velas, não são por si atos de adoração. Eu beijo minha esposa, não estou adorando-a. Não são, nós não atribuímos divindade ou apego excessivo no lugar de Deus. Então não vou pegar, por exemplo, aqui uma... Vamos pegar. Tem uma estampa aqui de... Vamos ver de quem que eu tenho aqui. Aqui eu tenho Santa Catarina de Sena. Eu beijo. Oh, estou adorando. Não, estou manifestando respeito, carinho. Por quê? Porque é alguém a quem eu tenho uma grande admiração. Eu não posso pegar uma foto de um avô meu já morto e beijá-la. Carinho, saudade. A adoração é reconhecer alguém como Deus. Eu não estou reconhecendo Santa Catarina de Sena como Deus. Eu beijo minha esposa, não estou reconhecendo ela como Deus. Ah, eu posso acender vela? Posso. Estou acendendo vela, não é porque eu vou iluminá-la, não é uma coisa espírita. Acendendo vela como um símbolo da vela que se queima diante de Deus. Não, mas está diante de uma imagem de Santa Catarina de Sena. Não porque eu estou me queimando diante dela, mas porque eu estou me queimando.
lembrando dela que se consumiu diante de Deus, eu também quero, por essa vela que está sendo simbolizada, me consumir diante de Deus. Eu estou no aspecto simbólico, que infelizmente muitos protestantes abandonaram. Felizmente, muitas igrejas luteranas, notadamente, né, têm velas ainda nos altares, nos cultos. Mas aqui eu quero dar um passo a mais, porque a confusão protestante nasce também de algo mais profundo, a perda da noção bíblica da adoração como sacrifício. Na Sagrada Escritura, em sentido pleno e estrito, a adoração não se reduz a gestos exteriores, a palavras, a sentimentos, mas se exprime, além da intenção do reconhecimento divino, sobretudo pelo sacrifício oferecido a Deus. Abel oferece a Deus sacrifício em Gênesis 4:4. Noé oferece sacrifício em Gênesis 8:20. Abraão é chamado a oferecer Isaac em sacrifício em Gênesis 22. Toda a lei de Moisés organiza o culto em torno de sacrifícios, tá? Nos capítulos 1 a 7 de Levítico. A adoração, portanto, não é apenas ajoelhar-se ou cantar, é oferecer a Deus o que lhe é devido como Senhor absoluto. Isso aparece também no Novo Testamento. Cristo oferece o sacrifício perfeito de si mesmo. Esse sacrifício é único, suficiente, irrepetível. É realizar, no entanto, esse mesmo sacrifício oferecido pela igreja. Fazer isso em memória de mim. Foi o que Jesus disse em Lucas 22:19. Não como repetição, não como um novo, mas como atualização sacramental do único sacrifício da cruz. Por isso, São Paulo fala de participar do altar em 1 Coríntios 10:18 a 21. A carta aos Hebreus afirma que nós temos um altar, Hebreus 13:10. A adoração cristã, no sentido pleno, está ligada ao sacrifício. E todo o resto de adoração, todos os atos de adoração, ainda que eu não faça sacrifício, por exemplo, posso adorar a Deus agora na minha oração depois de gravar essa aula, ela deriva daquele sacrifício ou se complementa no sacrifício. Então toda adoração em sentido pleno está ligada ao sacrifício e outras formas de adoração em sentido não pleno derivam ou complementam-se no sacrifício. No tempo da igreja, no sacrifício eucarístico, o sacrifício da missa, que é o mesmo de Cristo tornado presente pelo poder do Espírito Santo. É aqui que vai se revelar um ponto decisivo católico que participa da Santa Missa. Ele oferece unido a Cristo o único sacrifício verdadeiro, não porque a missa seja um novo sacrifício. Ele adora a Deus no sentido próprio porque ele participa do ato supremo de adoração do Filho ao Pai que se entregou na cruz. E a missa não é um novo sacrifício, porque isso vai contradizer a carta aos Hebreus. A missa é o único, o mesmo e o suficiente sacrifício de Cristo na cruz. É a cruz tornada presente pelo poder do Espírito Santo. Já o protestante, ainda aquele que acredita na presença real, como no caso luterano e de alguns anglicanos, ao rejeitar o caráter sacrificial da missa, fica sem esse elemento essencial. Sua vida religiosa contém oração, louvor, leitura da Bíblia, coisas boas, coisas necessárias, mas não possui em sentido estrito o ato sacrificial que constitui a adoração plena. Porque o sacrifício de Cristo na cruz ficou parado no tempo. Nós tornamos ele presente. E aqui surge a confusão. Porque sem referência do sacrifício, a palavra adoração no meio protestante passa a se aplicar a dados que na verdade não são adoração no sentido próprio. Cantar, levantar as mãos, ajoelhar-se, sentir devoção. Já que não tem o sacrifício como adoração, mas acho que a adoração é o quê então? É cantar, levantar as mãos, ajoelhar-se, sentir devoção, ter um quentinho no coração diante de Deus. Daí que em muitas comunidades protestantes modernas, né, a adoração acaba significando simplesmente o momento do culto em que se cantam. Então agora nós vamos ter a pregação, o pastor vai pregar. Nós vamos ter a intercessão, nós vamos pedir uns pelos outros. Agora nós vamos fazer a adoração. O que é a adoração? É 1 hora cantando. Eu te adoro, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te louvo, Senhor. Tudo muito bonito. Uma adoração no sentido mais amplo, mais derivado, mas sem conexão com o sacrifício, de modo que se confunde aquele momento de canto e levantar as mãos, cantar, ajoelhar-se, sentir emoção com adoração. E não é isso adoração nesse sentido pleno. Ajoelhar-se, então, não é necessariamente adorar. Cantar não é necessariamente adorar. Acender vela não é necessariamente adorar. São atos de expressão religiosa que podem acompanhar a adoração, mas não a constituir por si mesmo. O que constitui a adoração em sentido próprio é o sacrifício oferecido a Deus e todos os atos derivados desse sacrifício. Uma vez compreendido isso, toda objeção do argumento protestante vai perder força, porque fica claro que os católicos não adoram santos nem imagens, porque entendem que o sacrifício é oferecido por Cristo ao Pai, na cruz e tornando presente na missa. Nós vamos entender, fica claro que a latria é exclusiva a Deus, porque isso se realiza de modo supremo no sacrifício da missa.
Todos os demais atos, cantar, orar, ajoelhar, se beijar, acender velas, pedir intercessão, sentir quentinho no coração, pertencem à ordem da honra, da veneração, da expressão religiosa. Também da adoração, mas não exclusivamente dela. Não são atos de adoração, atos látricos, propriamente ditos. Em síntese, a confusão protestante nasce de reduzir a adoração a gestos externos, quando na Escritura ela está claramente ligada ao sacrifício. Uma vez restaurada essa noção, torna-se evidente que a distinção católica entre adoração e veneração não só é legítima, mas é fundamentalmente bíblica. Quinto argumento, Deus é Espírito, João 4,24. Sim, e justamente por isso, no Antigo Testamento não se fazia imagem de Deus, como já dissemos, mas no Novo Testamento o Verbo se fez carne, ele é a imagem de Deus invisível. Quem me vê, vê ao Pai, João 14,9. Portanto, Deus se tornou visível. Negar essa possibilidade de representação por conta de Deus ser Espírito é ignorar a encarnação. Se Cristo é visível, ele pode ser representado. No 6, a igreja primitiva não tinha imagens. Isso não sustenta. O cristianismo nasce dentro de uma lógica sacramental. Deus usa coisas materiais para comunicar graça. Ele pega a sua saliva, mistura com a terra para fazer um barro para curar o cego. E manda o cego se banhar no tanque na piscina de Siloé ali. No tanque de Siloé. Coisas materiais, o tanque, saliva, o barro. A água no batismo em João 3,5, pão e vinho na Eucaristia em Mateus 26, 26, 28, imposição de mãos em Atos 8, 17. Não há rejeição da matéria no cristianismo, há elevação da matéria. A recusa absoluta das imagens é mais próxima do espiritualismo, ou seja, ela é muito mais kardecista e muito mais pagã, aquele pagão espiritualizado, não o pagão mais carnal, do que a própria lógica bíblica. Isso se confirma já no Antigo Testamento, embora tenha sua plenitude no Novo. Uma leitura mais atenta vai mostrar que o culto de Israel não era anicônico, ou seja, anti-ícone, anicônico, no sentido absoluto. Ao contrário, havia uma rica iconografia ordenada pelo próprio Deus. Tem imagem de querubins na Arca da Aliança, Êxodo 25, 18 a 20, nas cortinas do tabernáculo, Êxodo 26, 1, no véu dos Santos dos Santos, Êxodo 26, 31, no próprio templo, em 1 Reis 6, 23, nas paredes, 1 Reis 6, 29, nas portas, 1 Reis 6, 32, no mobiliário, 1 Reis 6, 29, 36. O próprio culto instituído por Deus no tabernáculo e no templo incluía imagens. Isso nos obriga a interpretar corretamente o mandamento de Êxodo 24. A palavra hebraica pesel, traduzido como imagem esculpida, sempre foi entendida pelos judeus, quando traduziram, por exemplo, a escritura para o grego, como na Septuaginta, por exemplo. Então tem que pegar o texto massorético, ou outras versões hebraicas, e comparar com a Septuaginta. Nós vamos ver que o pesel, imagem esculpida, traduzido pelos próprios judeus no grego, era eidolon, ídolo. Não era imagem. Ídolo. Pesel, imagem esculpida, era, em grego, eidolon, ídolo. Além disso, pesel nunca é usada para as imagens do templo. Logo, a proibição não é contra imagens em si, mas contra imagens idólatras, contra ídolos. Ou seja, imagens idólatras, imagens feitas para ser adoradas como deuses. Passando ao cristianismo primitivo, né, porque a objeção é essa, né, a igreja primitiva não usava imagens. A evidência histórica confirma outra coisa. Já nos séculos 2 e 3, encontramos nas catacumbas de Roma frescos com cenas bíblicas, como o Bom Pastor, Jonas, a ressurreição de Lázaro, e também representações de Maria, Nossa Senhora, com o menino. Isso mostra desde cedo que os cristãos utilizavam imagens como expressão de fé, catequese, memória sagrada. E aqui é um dado ainda mais forte. Nós possuímos imagens muito antigas da própria Virgem Maria. Por exemplo, na catacumba de Priscila, em Roma, há uma representação de Maria com o menino Jesus datada do ano de 150. Isso é do século II. Outras representações marianas aparecem já no século III, como cena da adoração dos magos, em sarcófagos cristãos. Ao longo do século seguinte, surgem ícones em várias regiões de onde o cristianismo tinha se espalhado. Por várias regiões. No Sinai, em Constantinopla,
em Roma, mostrando que essa prática não apenas existia, mas se desenvolvia organicamente na vida da igreja. Nós vemos ícones coptas, que são bem diferentes de ícones bizantinos, ícones armênios, ícones siríacos, pinturas mais próprias lá da Espanha, que são completamente diferentes. As imagens tridimensionais são distintas conforme os estilos. Isso mostra que se desenvolve o culto e a representação de modo orgânico. Além disso, estudos sobre a arte cristã primitiva confirmam que as catacumbas romanas, onde se celebrava a missa, nos túmulos dos mártires, ou seja, se prestava culto a eles, as catacumbas mostram que se prestava culto aos mártires, e agora também as catacumbas se mostram que se prestava culto às imagens, representava as imagens na igreja primitiva. As catacumbas romanas preservam algumas das representações mais antigas dessas representações conhecidas. Portanto, nós não estamos diante de uma inovação medieval, mas de uma prática que remonta praticamente ao início da igreja. Com o passar do tempo, o uso das imagens vai se desenvolver. Então, o que nós temos com o tempo é uma reflexão teológica acerca das imagens, não o uso. Já se usava e já se cultuava. Claro, cultuava as imagens não em si mesmo. Lembra da primeira parte? Culto subordinado, culto relativo, culto supremo, culto absoluto. Lembra isso aí, né? Tem que lembrar. Isso faz parte da argumentação. O que vai acontecer depois não é o culto e o uso, e sim a reflexão teológica acerca disso. E aqui é importante notar um ponto histórico decisivo. A primeira grande contestação sistemática do uso das imagens não surge na igreja primitiva, mas séculos depois, na chamada controvérsia iconoclasta, no século VIII. Essa controvérsia, aliás, não nasce de um consenso eclesial, mas de pressões do poder imperial bizantino, que buscava impor a destruição das imagens. A reação da igreja foi firme. Os fiéis não aceitaram, os bispos não aceitaram, meia dúzia de bispos heréticos aceitou. Tanto que se convocou o Segundo Concílio de Nicéia, em 787. A grande defesa das imagens foi feita por um grande santo, um grande padre da igreja, São João Damasceno. E os protestantes dizem que aceitam os 7 primeiros concílios. São João Damasceno mostrou com profundidade que se Deus se fez visível em Cristo, então pode ser representado. E a honra dada à imagem se refere ao protótipo. A honra dada ao tipo se refere ao protótipo, ao prototipos. Ou seja, Nicéia II, definiu a legitimidade da veneração das imagens, distinguindo-a claramente da adoração devida a Deus. Aliás, no contexto bizantino, essa restauração do culto das imagens contra os iconoclastas é celebrada liturgicamente na Quaresma com o Domingo do Triunfo da Ortodoxia, comemorado até hoje na Igreja Oriental, quer na Igreja Oriental Católica, quer na Igreja Oriental separada de Roma. As imagens, então, existem desde os primeiros séculos. O seu uso se desenvolveu organicamente, sua rejeição sistemática surge tardiamente e é condenada essa rejeição sistemática pela Igreja. Fora essa controvérsia iconoclasta, aliás, né, que sempre foi vista como erro pela quase totalidade dos bispos e dos fiéis, nós não encontramos na história da Igreja uma rejeição consistente ao uso das imagens. Não há simplesmente essa discussão. Até a Reforma Protestante, em Calvino. O próprio Lutero, por exemplo, não era tão radicalmente rigoroso quanto esse ponto. A ideia que a Igreja primitiva rejeitava imagens é, então, historicamente falsa. O que nós encontramos é o contrário. Continuidade com o Antigo Testamento, o uso desde os primeiros séculos, desenvolvimento teológico legítimo e defesa firme contra as tardias tentativas de supressão. O sétimo argumento, que é o último, contra as imagens, o uso das imagens leva à superstição. Pode levar, mas como qualquer realidade humana pode ser mal usada. Isso não é argumento contra o uso, e sim contra o abuso. Se o raciocínio fosse válido, nós temos que abolir também a escritura, que pode ser mal interpretada, a autoridade, porque ela pode ser abusada, ou até a liberdade humana, que pode ser usada para o mal. A própria Bíblia nunca raciocina assim. Pelo contrário, a serpente de bronze cura, a sombra de Pedro em Atos 5,15 cura, lenços e aventais de Paulo em Atos 19, 11 e 12 cura. Ou seja, Deus usa realidades materiais como instrumentos de sua ação, Deus se serve de mediação material para comunicar graça, auxílio, sinal de sua presença. Em nenhum desses casos, claro, a eficácia vem da matéria em si,
como se fosse mágica, mas de Deus, que acha por meio dela. Da mesma forma, as imagens, nós não conferimos eficácia à própria imagem, nós não achamos que tem um Deus habitando ali dentro, ou um santo habitando ali dentro. É uma representação e que nós, ao cultuamos relativamente a quem ela representa. Mediação material é sacramentalidade, não é superstição. Do contrário, não tinha que ter batismo. Não tinha que ter nem Santa Ceia. Quando Ezequias, destrói a serpente de bronze, ele destrói como um ídolo. O problema não era a existência do objeto, mas sim o uso desordenado. A solução bíblica não é abolir os sinais, mas corrigir seu uso. Se alguém não sabe ler, eu não vou abolir as letras, eu vou ensinar a ler. Isso se aplica perfeitamente às imagens. Não são Deus, não têm poder próprio, não são objetos mágicos, são sinais que remetem a uma realidade superior, exatamente como a serpente de bronze remetia à salvação dada por Deus. Dizer que as imagens devem ser rejeitadas porque leva à superstição é ignorar a própria pedagogia divina. O abuso não tolhe o uso. A Bíblia não condena imagens, condena ídolos. Não condena gestos externos, condena atribuir divindade à criatura. Não rejeita a matéria, a utiliza como instrumento da graça. Sobretudo, com a encarnação, Deus mesmo entrou no mundo invisível. O problema não é cultuar os santos. O problema não é ter imagens. O problema é transformar os santos e as suas imagens, ou as imagens de Deus, em deuses. E isso a Igreja Católica nunca ensinou. Se tu acompanhaste com atenção, percebe-se, então, que todo o debate, tanto sobre os santos quanto sobre as imagens, gira em torno de uma questão mais profunda. Qual é a natureza da fé cristã? O protestantismo, em suas variadas formas, tenta reduzir a fé a uma relação direta, interior, imediata com Deus e sentimental, ainda que algumas vertentes se proclamem irracionais. Elimina toda a mediação. Isso é um começo de um processo revolucionário que nós podemos tratar em outro vídeo. Já a fé católica quer salvar o homem por meio de mediações sem perder a centralidade de Deus. Deus age por meio de homem, santifica por meio da igreja e comunica a graça por meio de sinais visíveis. Isso não é corrupção, é o próprio plano divino. Adorar e oferecer a Deus aquilo que pertence somente a Ele. E todo o resto parte dessa centralidade da adoração. Ajoelhar-se não é adorar, beijar não é adorar, acender vela não é adorar. Deus é adorado, os santos são venerados e as imagens são veneradas enquanto sinais de Deus e dos santos. O erro não está em honrar demais nem Maria nem os santos, mas em não saber distinguir. E a fé católica distingue. Uma fé que elimina toda a mediação acaba empobrecida, abstrata, quase desencarnada. Uma fé bem compreendida, ao contrário, reconhece Deus agindo em tudo e por isso sabe honrar, venerar, respeitar, cultuar com inteligência e com piedade tudo aquilo que Deus mesmo quis elevar nos seus santos. É isso que está em jogo, não é uma devoção secundária, mas a própria compreensão da fé cristã. E se tu queres não apenas ouvir uma aula como essa, e como tantas outras que tem aqui no YouTube, mas realmente te formar com ordem, profundidade e constância, tu tens dois caminhos. Esses dois caminhos estão aqui na descrição do vídeo. Se o que te falta é base doutrinal sólida, método, clareza, para conhecer a fé católica em profundidade e dar aquilo que São Pedro dizia, que são as razões da nossa esperança, entra então na Escola da Doutrina. Link na descrição. Agora, se tu queres uma formação mais ampla, te ajuda a viver a fé de modo integral, informação humana, inteligência, afetividade, as paixões, a vontade, vida espiritual, sacramentos, liturgia, criação dos filhos, matrimônio, profissão no apostolado. Então o teu lugar é não a Escola da Doutrina, mas a comunidade Família Brodbeck. Em ambos os casos, os links estão na descrição. Não fica aí, não fiques aí só consumindo conteúdo solto, que é bom, que é importante, que te instiga. Mas entra no caminho sério de formação. Começa de fato a construir uma inteligência católica, uma vida católica, um lar verdadeiramente católico. Eu te espero na comunidade e na escola. Bendito seja Deus. Comenta, curte e compartilha esse vídeo. Deus seja bendito, Deus seja louvado.